aceitou aqui nosso convite, está aqui para nos fazer a gente refletir hoje no livro dos Espíritos, né? Que é a ação dos Espíritos sobre a natureza. Né? Então a gente vai falar sobre isso. E tudo que vai acontecendo aí a gente vê, né? Essa tempestade, está tudo envolvido aí, a gente vai falar. Eu acho que ele vai falar sobre isso também. Então, vocês vão para a palavra. Que o olhar amoroso de Jesus nos envolva e o amparo sempre permanente de Maria de Nazaré aqueça nossos corações para que a gente possa vencer as nossas dificuldades, as nossas etapas. Era para ter vindo em outra data, né, Firmino? Mas aí houve um contratempo na minha vida, eu não pude vir, que era em abril, se eu não me engano, né? Aí o Firmino começou a me cercar e eu falei, não, tem que ir de qualquer jeito. Porque eu já venho em Nilópolis, tem duas casas aqui que a gente participa, né? Que é o Centro Espírita União Kardecista, ali o FEUC, né? Que fala, né? E também o Centro Espírita de Caridade Guarani. Então, quer dizer, eu falei para falar para ele, eu fui criado em São João de Meriti, então a Baixada para mim é velha conhecida, né? Não tem novidade nenhuma. E o fato de a gente ver a proposta do Evangelho de Jesus é anunciar o Evangelho e de 2 a 2 anunciar o Evangelho. Então eu sempre trago minha esposa comigo, que aí são 2 para anunciar o Evangelho. E tem uma frase que tem vários autores que dizem que Jesus pede que anunciemos o Evangelho, se necessário usemos palavras. Mas a forma mais adequada de a gente anunciar o Evangelho de Jesus é através dos nossos atos. Né? Chico Xavier, ele falava que era muito bonito ver alguém estudando o Evangelho. Mas é muito mais bonito quando alguém apresentava o Evangelho nas suas ações, nas suas palavras, no seu entendimento. E é o que nós nos propomos a fazer nas casas espíritas, é aprendermos o Evangelho de Jesus para vivenciá-lo. Não é só para ficar com uma filosofia muito bonita, uma teoria muito bacana, não. Isso daí nós devemos fazendo isso há várias existências. Quando nessa existência nós fomos matriculados na sala dos espíritas, é justamente pela nossa responsabilidade da prática do Evangelho de Jesus. Absorver para praticar e não mais absorver para achar que é bacaninha, que é muito bonitinho. Poxa, é legal amar os próximos como a mim mesmo, né? Aí quando fala que também tem que amar os inimigos, aí começa a torcer nariz, né? Porque a inimizade nós criamos com tanta facilidade, né? Basta às vezes alguém não nos dar bom dia para que nós intitulemos aquela pessoa como sendo uma pessoa antipática, né? E quando na verdade a proposta do Evangelho, à luz do que Francisco de Assis nos ensina, é dando o que recebemos, é amando que somos amados, é compreendendo que somos compreendidos. E a gente quer sempre ser amado primeiro para depois amar, e não é essa a proposta, né? Porque Jesus nos ensina que aquele que quiser ser o maior seja o menor, aquele que quiser ser o Senhor seja o servo de todos. Então a proposta é um pouco inversa. Nessa inversão de entendimento, o Livro dos Espíritos, os benfeitores espirituais propuseram a Kardec uma reformulação do entendimento acerca da vida material, com o entendimento do que ocorre na vida espiritual. O nosso olhar é muito limitado às impressões físicas. Tem um pensamento de René Descartes, que ele fala, né? Penso, sinto, logo existo. E a doutrina vem nos dizer que é muito mais do que isso. A nossa percepção ela é muito limitada aos nossos 5 sentidos, que são pobres. São pobres. Se você encontrar uma pessoa que ficou cega ou nasceu já cega, ela tem uma percepção da audição, do olfato e do tato completamente diferenciada daqueles que têm a visão. Aquele que perdeu a audição ou nasceu surdo, eles têm uma percepção muito maior do ambiente, vê situações que a gente não consegue enxergar. Por quê? Porque os nossos sentidos são assim.
E quando Kardec nos traz, aqui na parte segunda, lá no capítulo 9, da intervenção dos espíritos no mundo corporal, Kardec veio nos trazer uma proposta de entendimento que nós temos o plano material, que nós interagimos, estamos interligados com ele, e um plano espiritual que interfere invariavelmente no plano material. Por quê? Porque nós não somos um corpo que temos um espírito, é o oposto. Nós somos um espírito em experiência temporária no corpo. Eu não sei se eu posso falar, mas eu vou falar uma coisa aqui para todo mundo. Pode? Nós vamos ter que morrer. É porque a gente fala isso em cada espírito, que o pessoal abre aquela coisa, né? A gente vai ter que desencarnar, porque o espírito entende que a morte é apenas uma simbologia de um ato aonde você continuará existindo, só que numa manifestação energética diferente, que não é perceptível aos sentidos físicos naturais. Se eu falar para vocês que tem aproximadamente aqui uns 200 espíritos, é comum as pessoas falar, olhar para trás para ver se vê algum, né? Por quê? Porque o ambiente espiritual, ele difere muito do ambiente material. Não há uma correlação imediata. Hoje nós somos aqui fisicamente 3, 5, 8, 10 pessoas. Espiritualmente a proposta é extremamente superior a isso. Por quê? Pela necessidade dessa comunhão no plano espiritual com o plano material. Então, se os benfeitores nos esclarecem que Kardec pergunta, os espíritos interferem em nossas vidas, e os benfeitores falam muito mais do que imaginais. Acho que é 490, né? São só 1019 perguntas. Pode ler que vai achar essa lá. Não tenho certeza do número, não. Mas Kardec pergunta, os espíritos interferem em nossa vida, na vida dos homens, e os benfeitores respondem muito mais do que imaginais, de sorte que eles que vos dirigem. E a gente não tem essa percepção. Quando a gente encontra pessoas no nosso cotidiano e criamos uma simpatia que às vezes não conseguimos explicar, ou o oposto, uma antipatia que também não conseguimos explicar, sabemos que pode haver uma relação com experiências anteriores ou relação daqueles que nos acompanham com aqueles que acompanham a pessoa não terem uma boa convivência ou terem uma convivência saudável. Então, essa intervenção do plano espiritual sobre o plano material não foi Kardec que inventou e nem a doutrina espírita que inventou. Quando nós pegamos a Bíblia, né, o livro sagrado, desde o primeiro momento, lá de Adão e Eva, mostra para a gente que existe essa inter-relação do plano espiritual com o plano material. Então Kardec quer esmiuçar isso, ele quer detalhar isso. Será que essa intervenção atinge os fenômenos da natureza? Ou seja, os espíritos, a ação dos espíritos, eles conseguem intervir na natureza? E aí, os benfeitores Kardec perguntam assim, lá na 536, são devidas a causas fortuitas ou, ao contrário, têm todos um fim providencial, os grandes fenômenos da natureza, os que se consideram como perturbação dos elementos? Responde os benfeitores, tudo tem razão de ser e nada acontece sem a permissão de Deus. Essa afirmação dos benfeitores, ela nos dá um leque de entendimento muito, muito grande. É muito comum a gente falar assim, estava vindo aqui para casa e do nada, a gente fala muito isso, né? Primeiro que não existe o do nada. O acaso não faz parte da lei de Deus. O acaso é uma interpretação errônea nossa por não conhecermos o que está programado para acontecer. Mas também eu gosto de afirmar, não existe destino da forma que nós idealizamos. Às vezes, lá em casa e minha esposa, a gente fica conversando, eu não busco interesse na astrologia, em signos, eu não busco, porque a doutrina me esclarece que não há essa relação de interferência entre as estrelas e a minha vida, não existe. Como a pessoa nasceu sob tal signo, então vai ter que viver assim, assim, assim. É cascata. Eu nasci em fevereiro e meu pai era adepto da astrologia, e papai falava assim, olha, você é aquariano, e todo aquariano tem uma habilidade muito grande para ciências exatas.
área de tecnologia. Eu sou no desespero, eu sou o contrário do que o papai achou que eu seria. Porque o que vai influir é a minha aquisição espiritual ao longo da minha jornada de conhecimento e de aplicabilidade para isso. Agora, os espíritos dizem a Kardec que existe a intervenção dos espíritos nos fenômenos da natureza, e isso daí não tem nada de pavoroso nem de preocupante. A própria mitologia ou a própria cultura de cada povo relaciona com a intervenção de seres na natureza, né? Sejam fadas, gnomos, o nome que queira dar, né? Mas existe essa intervenção, existe, mas não da forma fantasiosa que nós imaginávamos, né? Que tem a minha sogra que gosta do tal do São Longuinho, quando perde alguma coisa em casa, né? Eu sempre dizer, mas não tem São Longuinho. Entende? Não existe essa associação que uma entidade espiritual vai se prontificar a nos ajudar a encontrar uma coisa que às vezes a nossa distração não colocou no local devido. Então não é para a gente ir para o lado da fantasia, achando que tudo que acontece na natureza é responsabilidade de espíritos. Primeiro, que Kardec coloca categoricamente para a gente, através dos benfeitores da humanidade, que essa denominação de espíritos é uma condição que nós alcançamos no processo de progresso moral que vamos adquirindo. Tem um princípio, né, que Lavoisier, que foi um grande cientista do século XVIII, ele dizia o quê? Que em a natureza nada se cria, tudo se transforma. E tem um pensamento que é dedicado a Leon Denis, que ele fala o que para a gente? Que o espírito, ele dorme no mineral, se agita no vegetal, sonha no animal e desperta no hominal. É um ciclo de progresso constante. E quando a gente fala desse ciclo de progresso, a gente tem as obras da doutrina que vão nos orientar, nos auxiliar nesse aspecto. Quando tiverem oportunidade, pegue o livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, ditado pela mediunidade abençoada de Chico Xavier. Ele fala para a gente que o processo de evolução do princípio espiritual, que como está lá, eu acho que era 16, deixa eu ver se eu acertei a pergunta de número 16. Normalmente eu erro. Está aqui o livro. Sério? Não é 16 não. E Kardec fala para a gente, pergunta aos benfeitores, se podemos determinar como duas causas primárias de tudo que acontece no multiverso, o princípio espiritual e o princípio material. E aí os benfeitores falam, e acima disso, Deus. Que aí Kardec denomina como trindade universal, Deus, princípio material, princípio espiritual. O princípio espiritual, ele vai progredindo, adquirindo experiências nos três reinos da natureza. No mineral, o mineral tem princípio espiritual? Tem princípio espiritual. Por quê? Porque André Luiz fala nesse livro, Evolução em Dois Mundos, que o princípio espiritual é que permite que as moléculas se associem para criar os átomos. Ele ainda dá uma explicação que eu demorei, assim, uns 30 anos para entender, que o negócio é livrinho difícil de entender. Ele fala o seguinte, que dentro do átomo existem 3 moléculas, nêutrons, prótons e elétrons, certo? O nêutron, ele fica fixo dentro do átomo. O elétron e o próton ficam circulando, que ele chama de uma elíptica irregular. O que acontece? Por que os prótons e os nêutrons não se dispersam na natureza? Pela ação do princípio espiritual, que faz com que eles fiquem naquele círculo, embora irregular, mas constante, de próximo do nêutron. E esse átomo, associando a outro átomo, dá conformação na matéria. Eu não entendi nada, mas ele falou, gravei na minha cabeça, é assim, eu acredito, vamos embora. Né? Porque como é que você vai olhar, né? Hoje tem os microscópicos de grande potência, que é capaz de ver a parte infinitesimal da matéria,
a ponto de chegar à conclusão que a matéria não é aquilo que a gente imagina que é. É uma confusão, né, João? Dá nada disso. Mas é assim que fala, é a parte científica da doutrina, que embora não tenha uma aplicabilidade imediata, mas a gente tem que ter pelo menos uma noção do que está se falando. E quando Kardec pergunta se existe interferência nos fenômenos da natureza, o que Kardec está falando? Se a natureza é um ser vivo, composto de plantas, de animais, de insetos, tudo criado pela vontade de Deus, eu costumo dizer, eu sei que eu choco, mas eu gosto de falar, por incrível que pareça, até a barata é coisa de Deus. Não adianta as meninas ficar nervosas com barata. Lagartixa também é coisa de Deus. Piolho também. Hoje em dia fala um pouco de piolho, né? Quando era criança, era o terror da minha mãe, era o piolho. Por quê? Porque a gente tem que entender que o ciclo da vida obedece aqui na Terra a uma espiral constante. João de Anjos fala para a gente, no Homem Integral, que o espírito, ele vive numa espiral ascendente. Ou seja, a cada existência nós estamos num patamar de entendimento. Na outra existência nós vamos entender um pouquinho mais e vamos seguindo nessa espiral. E quando ele fala que os espíritos podem influenciar na natureza, de que forma? Eu gosto muito de uma associação que o Chico faz, porque perguntaram ao Chico como é que a gente pode explicar a humildade, que é a primeira bem-aventurança, né, que Jesus nos traz, bem-aventurados os pobres de espírito. Como é que a gente pode entender a humildade? Aí o Chico, daquele jeito bem mineirês dele ser, ele fala assim, é só virar minhoca que você entende a humildade. Vai virar minhoca, Chico? Ele é, meu filho. Porque, olha só, humildade vem de humus vem de terra. A minhoca, ela trabalha no subsolo fazendo túneis para que as raízes das plantas respirem. Ela ingere a terra e o seu dejeto é o que? O humus que a gente usa para adubar as plantas, né? Adubar o nosso jardim. Aí o Chico fala assim, você já viu alguém se ajoelhando na terra para agradecer a minhoca o trabalho dela? Não, Chico, nunca vi. Mas a minhoca deixa de trabalhar por isso? Não, porque ela tem que cumprir a tarefa dela. Então, para você ser humilde, você tem que ser igual a minhoca. Fazer a parte que lhe cabe, sem que aquilo seja necessário o agradecimento do outro, até a percepção do outro. Então, assim também são os elementos que mexem na natureza que nós não temos conhecimento. A doutrina espírita não usa o termo de gnomo, de fada, de duende, porque sabe que isso aí é mais mitológico do que um fundo de verdade. Mas Kardec veio nos trazer a expressão dos elementais. Quem são os elementais? Eu não falei que o princípio espiritual começa a sua trajetória lá no mineral, aqui na Terra? Do mineral, ele passa a participar do vegetal, que já tem uma expressão e é considerado vida bem diferente do mineral. Nós temos as mônadas, que são o elemento em que está entre o mineral e o vegetal. As mônadas são seres unicelulares. Essas mônadas, elas vão adquirindo informações, agregando outros elementos materiais até chegar a um vegetal que a gente conheça de qualquer nível, mas um vegetal. Esse vegetal também vai adquirindo as experiências no seu processo de evolução até chegar os animais, que são seres, a partir de seres unicelulares. São células que eu costumo lembrar muito, né, da aula lá de biologia no ensino médio, das amebas, que são seres unicelulares, mas são seres vivos, são considerados seres vivos. E existe até uma polêmica muito grande atualmente, né, que os homens, através das grandes potências, querendo encontrar vida em outro planeta, né, e eles consideram essa vida bactérias, micróbios. Para eles é vida em outro planeta. Mas aqui acha que pode matar um feto, né, porque ainda não pode
né? Como está aí na blusa da amiga ali, né? A gente tem que defender a vida na sua forma mais elementar, desde que haja fecundação, a gente sabe que é vida. Mas enfim, então as bactérias ou os seres unicelulares já são uma expressão de vida muito mais evoluída do que a planta, do que o que estava no mineral. Só que essas células, elas vão se agregando a outras células até criar um organismo, que são os animais com maior elaboração. Tudo isso presidido por aquele elemento inicial que é o princípio espiritual. Tudo isso é presidido pelo princípio espiritual. Só existe a matéria da forma que identificamos aqui pela ação desse fluido espiritual. Ele vai agregando. Esse agregamento de matéria vai chegando a ter corpos mais complexos, como o cachorro, o elefante, o jacaré, a barata, né? O rato. Tudo isso são formas mais evoluídas. E, por exemplo, em relação ao rato, que muitas das vezes as pessoas têm um pavor danado de rato, né? Eles têm 98% do nosso DNA. Ou seja, o meu corpo e o corpo do rato só tem 2% de diferença, mais nada além disso. Como no caso dos macacos também, são 99% de DNA humano. Então, olha como é que a fragilidade de um para outro, na comparação, é mínima. E esse processo de agregamento de matéria, presidido pelo fluidos, pelo princípio espiritual, ele vai se organizando até chegar nas condições do homem na forma mais rasteira possível, ou na forma mais elementar possível. Por isso que Kardec chama esses seres, que ainda não são um espírito propriamente dito, mas também não são animais embrutecidos, como nós temos na natureza, eles têm a denominação de elementais iniciais, aquilo que ao longo das aquisições, das oportunidades, vão chegar à condição de espírito, princípio inteligente do universo. E na simbologia da Bíblia, criada a imagem e a semelhança de Deus, como está lá na Gênesis de Moisés. Todo esse trajeto é uma coisa que fica um pouco mais no imaginário do que no concreto. Esses elementais que Kardec se refere são os agentes que atuam na natureza, que é um exemplo bem claro de agentes da natureza, e eles têm uma inteligência ainda de forma bem rudimentar, ou seja, eles podem receber as impressões de espíritos mais organizados, mais evoluídos, e eles trabalham sempre em conjunto com os irmãos que estão direcionados para cuidar do seu progresso moral e intelectual. Dois exemplos que nós vamos dar. Um nas obras de André Luiz, lá no livro Os Mensageiros, que é o segundo livro da obra, da sequência de André Luiz, da vida no plano espiritual. André, acompanhado de Vicente e Aniceto é um mentor que orienta a obra através de André Luiz. Aniceto, depois de umas atividades na crosta planetária, ele procura os campos para poder se refazer e ir também aonde os espíritos se reúnem. Vocês já foram à praia às 6 horas da manhã? Se você ficar em silêncio, em oração, você interage com os espíritos que estão ali, à beira-mar, recebendo aqueles eflúvios do mar. É uma cena muito bonita. Ou então, eu e minha esposa, nós fomos lá no Jardim Botânico, 8 horas, fomos o primeiro a entrar. Né? A gente tirou até o lacre da roleta, fomos o primeiro a entrar no Jardim Botânico, lá no centro do Rio, né? E você chega lá no Jardim Botânico, tem o Lago das Vitórias Régias. Muito bonito, muito bonito. E nós estávamos chegando, e aí tinha um monte de espírito deitado, sabe, na grama, recebendo tratamento. Aí ela falou, vamos lá, eu falei, vamos. É um monte de espírito ali recebendo tratamento, a gente vai lá para atrapalhar, né? Porque a gente chega com as nossas vibrações ainda um pouco densas, né? Então a gente vai atrapalhar. Mas na natureza, esses espíritos, eles atuam como na parte medicamentosa, como também na parte da manifestação da própria natureza. Aí André Luiz relata para a gente que ele estava com Aniceto e num determinado caminho do bosque que ele estava, tinha um homem, tinha uma carroça,
um burro atrelado à carroça e um homem deitado no chão com um belo de um galo na testa. E aí Aniceto chama o espírito responsável por aquele setor. O que aconteceu daquele acidente, daquela tragédia, né? E aí o espírito fala assim, olha, ele vinha conduzindo a carroça num azedume, numa irritação muito alta. Todos os momentos que a irritação aumentava, ele dava uma chicotada no burro. Toda vez ele dava uma chicotada no burro. E o padrão vibratório dele ficou de tamanha forma grosseira que o burro entendeu que era um oponente dele, ou seja, era um outro animal que estava ali na carroça e mandou o pé. Aí Aniceto falou assim, vamos dar o socorro que o irmão precisa, mas que essa dor de cabeça vai durar 15 dias para ele lembrar que ele tem que tratar os animais na mesma harmonia que ele gosta de ser tratado. Então, quem foi que fez essa vigilância? Os espíritos que estavam ali atentos àquele setor, daquele bosque. Então, não estamos sozinhos em circunstância nenhuma. Um outro exemplo, que aqui todo mundo lê a Bíblia, né, filho? Lê, que bom. Porque às vezes a gente vai falar em casa espírita, lê a Bíblia, o pessoal fica olhando assim, que danado de livro é esse que você está falando, né? Mas na Bíblia, lá no Novo Testamento, né, que Lucas relata uma situação muito diferente que aconteceu com Jesus. Jesus estava no barco com os outros discípulos, não todos, uma parte dos discípulos, porque os barcos daquela época não eram muito grandes, não acomodavam uma quantidade muito grande de pessoas, a não ser os barcos romanos, que já eram barcos de guerra, com uma outra estrutura. Mas o barco dos discípulos, de Pedro, de André, de Filipe, de Tiago, que eram pescadores, era um barco de menor proporção. E eles saíram a pescar, porque, afinal de contas, tinha que ganhar o pão de cada dia, e eram pescadores. Jesus morava na casa de Pedro, e Jesus também tinha que pescar. Não é porque era o mestre que ele ficava lá no bem bom, todo mundo fazendo as coisas para ele. Não, ele diz que o pai trabalha até hoje, eu também. Então, como é que ele ia deixar de cumprir a tarefa? A tarefa do dia, que era pescar, no caso da noite, de pescar. E interessante que havia turno. Eu nunca pesquei em barco. Eu nunca pesquei, porque eu não gosto de pescaria. Eu acho covardia com peixe. Tem lá na dele, lá tranquilo, lá você bota lá a minhoquinha com um anzol, né, para pegar o bicho. Eu não gosto desse troço. Meu sogro gosta, o pai dela gosta pra caramba, mas eu não gosto não. Ele é doido para me levar para uma pescaria, eu sou doido para não ir. Aí fica aquela guerra mais doida. Mas, naquela época, como ia um grupo de 6 pessoas, 6 pescadores, e eles pescavam a noite toda. E realmente dava uma exaustão, um cansaço. Então era dividido em turno. Eram 4 pescadores e 2 timoneiros. O timoneiro também revezava, aquele que controla o barco, na direção do barco. E naquele momento, num determinado momento, estava na hora da folga de Jesus e de André, que era o outro pescador. E daí, vou usar a expressão que o espírita gosta, né? Do nada, começou uma ventania. O lago de Genezaré, que era considerado como o mar da Galileia, na realidade era um lago de água doce, não era água salgada. Ele desembocava no Jordão. Ele recebia as águas dos afluentes do Jordão, concentrava ali e dali do lago saía para o Jordão. E naquela região, nas épocas do outono, lá no hemisfério norte, que era setembro, outubro, novembro, tinha muita ventania, mas era a única época, tanto no Mediterrâneo quanto no mar da Galileia, não se viajava no outono por causa dos grandes ventos que tinha na região. Mas esse relato de Lucas é na primavera, era um período de calmaria. Só que quando estavam os discípulos, Jesus e André descansando, junto com Tiago menor, e os outros 3 trabalhando. Um no timão, Pedro e João, puxando rede. Eis que começa uma ventania incomum. As ondas subiam, né, como se fosse assim ali a Lagoa Rodrigo de Freitas, e
e de repente ondas muito altas, não é comum naquela região, mas aconteceu também no Mar da Galileia. E aí, João falou assim, Pedro, acorda o mestre, vamos perecer, vamos morrer. Aí Pedro falou, eu não, da descansando, acorda tu. Não é você que eu disse para o amado, né? Acorda tu. Aí João falou assim, não, então peraí, foi lá, sacudiu André, acorda o mestre, olha o vento, o barco vai virar. E André, né, meio tonto de sono, acordou Jesus, né, mestre, vamos perecer. Jesus levantou, eu fico imaginando a cena, sabe, Firmino? Que diz Lucas assim, que o mestre levantou placidamente. Imagina você no meio de um turbilhão danado e você agir com tranquilidade. Deve ser uma coisa legal, né? Eu não sei, a gente fica apavorado, nervoso. Jesus levantou, estendeu a mão e falou, acalma-te. E o vento cessou. E o mar serenou. O que Jesus fez? Falou com os espíritos interessados na balbúrdia, na confusão, insuflado por outros espíritos, para colocar o mestre e os discípulos em perigo. E Jesus, com a visão tão ampla, global que ele tem da vida nos mais diferentes aspectos, sabia por que dava aquela ventania, aquele tumulto todo. Então, repreendendo os espíritos que manipulavam as forças da natureza, o mar serenou. É isso que Kardec está explicando para a gente, da 536 até 540, que essas intervenções na natureza, elas ocorrem pela ação dos elementais, que eles estão na faixa transitória, nem são animais e nem são espíritos ainda, mas eles já recebem com mais facilidade a intervenção de outros, dos espíritos que estão relacionados. Quando você for andar numa floresta, numa área de preservação ambiental, ainda que não tenha casa, não tenha nada perto, se você entrar em sintonia, em prece, você percebe a presença desses elementais. E você percebe a presença de uma forma muito branda, muito suave. Não são energias pesadas, não são energias densas, como às vezes você sente. Você está ali no calçadão de Nilópolis, numa sexta-feira à tarde, né, de um sol de 49 graus, é um tumulto danado. Quando você está em a natureza e que você consegue acalmar a tua tempestade íntima, em função das dificuldades que a gente vive no nosso dia a dia, é possível perceber. Você, assim, eu acho que ninguém gosta de planta, né? Gosta, tem planta em casa, ninguém gosta. Lá em casa não tem varanda, tem planta. Né? Tudo bonitinho, amor, tá bom? Tudo bonitinho. Mas quando você começa a mexer na planta, nas plantas, mexendo na terra, cuidando, né? Que nem a minha sogra, a gente chama ela de dedinho verde, a menina do dedinho verde, que ela cuida das plantas com um carinho tão grande, caso de praga que dá. A gente não sente uma certa paz, uma certa tranquilidade, um equilíbrio nas nossas emoções. Você pode começar a mexer na planta, faz esse teste. Você está muito irritado, muito chateada, você começa a mexer no jardim, nas plantas, você vai ver como você vai se acalmando. Por quê? Porque a energia das plantas vai sendo absorvida por nós, nosso corpo e nossa alma também. Então, o que Kardec vem dizer, que essas interferências, elas não acontecem ocasionalmente, ou, como falei ainda há pouco, do nada, não é de repente, existe uma programação estabelecida. Você imagina, nós já ouvimos falar nas placas tectônicas, né? Que são placas que estão na região abaixo da crosta terrestre, que elas são, se elas fossem rígidas, a Terra explodiria. Interessante, né? E quando elas se movimentam, acontecem os terremotos, as erupções vulcânicas. Mas o que é isso? É espírito que quer fazer? Não, são situações normais que um planeta rochoso, que nem é o nosso planeta, sofre. Só que os espíritos, eles aproveitam essas modificações geológicas para atuarem em termos de que você possa aumentar a qualidade melhor de vida. Você vê o seguinte, quando está aquele calor abrasador que a gente enfrenta aqui no Rio, quando chove 2 dias
Sabe, você fala assim, poxa, o ar ficou mais fácil de respirar. Não é que o ar ficou mais fácil de respirar só porque choveu, não. É pela limpeza energética que a chuva é capaz de fazer e favorece o nosso melhor equilíbrio. Tudo isso tem ação espiritual, mas uma ação espiritual contundente, consciente? Não. Eles obedecem a espíritos que estão preparados para esse mistério, que estão preparados para essa tarefa de orientar esses seres elementais na execução daquilo que a natureza necessita, mas sem que eles possam interferir a ponto de prejudicar os homens. Porque se tinha ideia, principalmente em relação aos gnomos, né, aos duendes, às fadas, que se você fizesse alguma coisa errada dentro da floresta, eles te puniam. Aqui no Brasil, o folclore traz a questão do Curupira, obrigado. O Curupira, né? O Curupira, ele tinha os pés voltados para trás. Então, quando a pessoa queria seguir o Curupira, tinha que ir sempre no sentido contrário, que dava pegada. O Curupira, que quando você entrava na mata e fazia muita maldade lá, o Curupira te dava um susto e saia de lá de desespero, saía correndo. Por quê? Porque nós ainda não conhecemos, numa extensão maior, as forças da natureza. O nosso conhecimento é muito limitado. Muito limitado. A gente não conhece sequer os nossos filhos, nossos netos, que nos surpreendem a cada dia por uma atitude. Quando é uma atitude boa, show de bola, mandou-se alegria. Mas quando são atitudes que a gente sabe que não são convenientes, que entristecem a gente não consegue, olha que são nossos, na acepção do termo, do vocábulo, né? Meu filho, meu neto. Aquela titularidade que a gente sabe que não existe, mas mentalmente ainda exercemos ela. Então, se nós não conhecemos aqueles seres que a gente ama tanto, que estão no nosso grupo familiar, imagina aquilo que a gente ainda não tem um conhecimento, uma percepção mais adequada. Eu acho interessante que na 540, que é a última pergunta desse trecho que Kardec vem falar sobre a ação dos espíritos no fenômeno da natureza, tem uma resposta dos benfeitores que eu estava até vendo hoje para a Ivana, que eu entendo como sendo um verdadeiro poema de amor de Deus por todos nós. Porque os espíritos dizem que a natureza tudo progride. Sabe, aquela pessoa que você tem conhecimento que é um assassino cruel, alguém que é corrupto, que é traficante, é a pessoa que você fala nos nossos olhares assim, mais imediatista, está perdido. Dali não sai mais coisa boa, para Deus sai. Para Deus sai. Para Deus não existe a possibilidade de Ele virar as costas para nada da sua criação. Nós viramos as costas para Deus, por isso que estamos reencarnando num plano de prova e expiação. Se a gente fosse, como dizia minha mãe, flor que se cheira, a gente já não estava mais aqui. A gente já tinha alcançado outros patamares no nosso progresso moral e espiritual. Então, quando você fala em termos de progresso, que você olha... Uma coisa que eu fico muito triste, afirmando, quando eu escuto espírita falar assim, olha, tem mais jeito não? Tem mais jeito. Uma vez um amigo meu falou uma frase que eu tive que contar até 355 para ficar calado, sabe? Que ele falou assim, olha, aqui, ó, tem mais jeito não, é só jogando uma bomba, acabando tudo, para começar do zero. Sabe? E onde está Deus nessa brincadeira toda? Será que Deus não tem mais a ação da sua vontade sobre o nosso planeta, sobre o nosso Brasil? O Haroldo Dutra Dias, um palestrante muito conhecido, ele falando sobre a questão político-partidária do Brasil, numa palestra, ele falou assim, será que Jesus está pobre de recursos para mudar alguma coisa aqui no Brasil? Porque Dr. Bezerra foi político, e um excelente político, passagem, né? Ele foi responsável pela construção da primeira ferrovia que ligava o Rio ao norte do estado. Eurico Barçanufo foi político. E pelo que consta a história, um excelente político. Freitas Nobre foi político, chegou ao Senado e era um homem de moral irretocável. Então, será que a gente só tem político corrupto? Sabe? Será que o nosso olhar está tão crítico,
que eu, quando vou pegar o ônibus e o motorista me dá um troco errado e eu falo que me dei bem, ou eu devolvo o dinheiro que está errado? Qual a diferença de mim, quando fico com dinheiro, para o político que desvia a verba pública? Não existe. Porque quem rouba um pouquinho, rouba um milhão. Porque Jesus fala que quem não é fiel no pouco, não será no muito. Então, quando o espírita começa a colocar as dificuldades que está enfrentando no seu dia a dia, na sociedade que nós estamos inseridos, e ele coloca como sendo algo determinista, sabe? Ah, não tem mais jeito? Como assim? Jesus fala assim para a gente na última ceia, né? Não vos inquieteis pelo dia de amanhã. No mundo tereis aflição, mas eu venci o mundo. Ele venceu o mundo, não vencer no mundo. E nós, que nos dedicamos a estudar o Evangelho, nós temos que começar a pensar a vencer o mundo. E o mundo íntimo. Não adianta eu querer mudar. Eu moro num condomínio que tem 200 apartamentos. Eu consigo mudar alguém lá? Só o 1001 do bloco 3, que é onde eu moro, que eu consigo mudar, que sou eu, mas ninguém. Agora, eu estava até falando isso com um rapaz hoje lá de Belo Horizonte. Eu trabalhei na Ilha Grande. Quando tinha um presídio lá na Ilha Grande, trabalhei lá durante 3 anos. E quando você chegava na Ilha Grande, lá no Porto do Abraão, tinha um pedestal assim de cimento e tinha uma placa. Eu tenho toque, eu não consigo ver a placa sem ler, né, amor? Lá no Jardim Botânico é um terror, eu quase não ando, porque eu fico, cada árvore tem uma plaquinha, eu tenho que ler todas elas, é uma agonia. A Ivana fica meio chateada, mas eu tenho essa dificuldade, porque eu demorei a ler, eu aprendi a ler muito tarde, então para mim placa na rua era alegria saber que estava escrito, né? Eu levei isso adiante. E nessa placa lá na Ilha Grande estava escrito assim: se agires com dignidade, certamente não consertarás o mundo, mas serás um canalha menos. A proposta é essa. A proposta é que nós possamos agir no bem, independente daquele que está ao meu lado não haja no bem. Porque Jesus fala o que para a gente? Eu vim para que tenhas vida, e vida na abundância. Não é quem gosta, não é de quem Jesus não gosta, não deixa de gostar de ninguém. Então a proposta em relação à natureza é que quando você percebe que você pode ser útil à natureza, você não desperdice essa oportunidade. Sabe? Tem um poema de Guimarães Rosa que ele fala assim: em cada trecho do terreno que pisas pode estar o coração de um adolescente. Porque a gente desencarna, o corpo da gente não vai para a terra, se não for cremado, não vai para a terra, ele não se decompõe para a formação de novos corpos. Então, por que não o terreno que nós pisamos não pode ter ali o coração de um adolescente, o coração de um sonhador? Então, o respeito à natureza faz com que nós respeitemos as obras da criação. Jesus fala para nós: zelar em primeiro lugar por Deus e sua justiça, a justiça de Deus. Pega o Evangelho, parte 3ª, aliás, no Livro dos Espíritos, parte 3ª do Livro dos Espíritos, das leis morais. Lei de amor, justiça e caridade. Não são 3 leis, é uma lei só. A lei de Deus é composta de uma lei só, de amor, justiça e caridade. Então, quando Jesus fala que a gente deve zelar em primeiro lugar por Deus e sua justiça, é essa justiça. É de amor e caridade. Primeiro, que Deus não pune ninguém, Deus é amor. Fala para a gente João Evangelista na sua primeira epístola. Se Deus é amor, eu ainda não compreendo o amor que Deus me dedica, porque eu ainda, como falei no início, não compreendo o amor que eu tenho pelos meus filhos, pelos meus netos. Então, se eu ainda não compreendo a natureza com a sua exuberância, sabe, o Chico, a minha casa, Centro Espírita, Casa do Caminho Chico Xavier, então eu conheço algumas historinhas do Chico, né? O Chico, ele uma vez chegou um presidente de uma casa espírita lá de Sorocaba, sabe? Ele foi lá no Uberlândia, e ele falou: Chico, eu estou muito triste, porque é muita incompreensão que existe ainda dentro da casa espírita, cada um querendo fazer do seu jeito, cada um achando que assim está melhor do que o outro faz, e eu
Se eu for chamar a atenção de todo mundo, eu vou ficar uma pessoa de difícil convivência e eu não tenho ninguém para desabafar. Aí o Chico falou assim, eu sei o que é isso, meu filho. Porque o Chico, né, foi uma figura que foi muito humilhado pelo movimento espírita. Quando lançou as obras, o Nosso Lar, Chico foi colocado abaixo de cachorro pela própria federação, que não acreditava naquilo que estava escrito. Se não fosse Vantuil de Freitas, que era o presidente da época, ele falou, se Chico recebeu, eu assino embaixo, e mandou publicar na marra. Então o Chico falou que ele sabia a dificuldade que era, às vezes, dirigir uma casa espírita. A gente, às vezes, que chega na casa para participar das reuniões, não sabe qual é os entremeios, as dificuldades para, às vezes, ficar uma parede. A gente não sabe. E aí o Chico falou assim, meu filho, mas eu também enfrento muita dificuldade. E o irmão perguntou, e como você faz? Como você desabafa, Chico? Ele falou assim, meu filho, lá no meu quintal tem um abacateiro. Eu abraço ele e choro, porque ele pelo menos vai ter a honestidade de não contar para ninguém as minhas fraquezas. Então, se a gente usar a possibilidade que nós temos com a natureza para também desafogar as nossas dores, os nossos sofrimentos, as nossas incompreensões, uma coisa que pode estar certa. A planta pode ser mirradinha assim, mas ela guarda segredo. Então, a nossa relação com a natureza tem que ser essa relação consciente de saber que existem ali trabalhadores da seara de Jesus também interessados no progresso da natureza, para que nós possamos nos sentir melhor. Posso mais uma historinha do Chico? Pode. Só mais uma. Eu gosto muito dessa história dele, porque o Chico, ele sempre tinha muitos animais, né? Muito gato, muito cachorro. Ele chegou uma época a ter 12 gatos e 5 cães. E ele, de manhã, ele falava, quem brigar vai ficar de castigo. Ele falava para os gatos, para os cachorros dele, porque ele fazia o evangelho para os bichos dele também, né? Acabava as atividades dele, então Divaldo que conta isso. E Divaldo foi lá para Uberaba, para passar um fim de semana com o Chico, e o Chico ia dormir 2 horas da manhã e 6 horas ele estava de pé. Ele dizia que, Emmanuel falou para ele que dormir mais do que 4 horas é luxo. Então, era assim. E o Divaldo falou que chegou da reunião 1h da manhã. E Divaldo falou que já estava com 2 palitos de fósforo segurando o olho, que não aguentava mais de sono. E ele falou assim, Chico, vamos deitar. Ele, não, Divaldo, temos ainda que fazer mais uma parte. Ele, não, Chico, não tem mais ninguém na casa, foi todo mundo embora. Não, Divaldo, mas tem o evangelho. Não, Divaldo, a gente fez, Chico, a gente fez o evangelho. Não, pros cachorrinhos, coitadinhos, eles estão esperando. Quando abriu a porta da cozinha, todo mundo sentado lá, olhando para frente, para a porta da cozinha, que o Chico dava o evangelho, depois dava a comidinha dele. Então, é tudo por interesse, mas valia a pena. E o Chico tinha muita encrenca, tinha muito cuidado com os animais. Um dia ele estava sentado na cozinha e pousou 2 rolinhas na janela da cozinha. E o Bastião, que era um dos gatos dele, que todo gato dele tinha nome, né? O Bastião estava lá e o Bastião de olho vidrado na rolinha. E o Chico olhou para ele e falou, Bastião, não arruma ideia. O Bastião não deu nem ideia para ele. Quando o Bastião deu um pulo, pegou uma rolinha e fugiu para o fundo do quintal. O Chico ficou magoado com ele. Não quero mais assunto com o Bastião. Para que a rolinha? Tinha comida na vasilha dele lá, que ele dava sopa para os bichos, sabe? A comida dele era toda... Aí, com comida lá, ele foi pegar a rolinha, olha que maldade. E o Bastião vinha para poder se esfregar nele, ele não quer conversa contigo. Ficou de mal. 1 semana de mal com o Bastião. Aí um dia ele está sentado, almoçando, e Bastião de longe, assim, olhando para ele, e ele era um franguinho que ele estava almoçando. Quando ele pegou a coxinha do frango para botar na boca, Emmanuel olhou para ele e falou, e tu ficou com raiva do Bastião. Porque muitas das vezes nós esquecemos que o nosso instinto ainda é um instinto animal. Nós ainda temos atitudes intempestivas que nós não reconhecemos em muitas das vezes, mas criticamos o outro quando tem. E na natureza, se nós olharmos que a misericórdia de Jesus ampara a tudo e a todos, porque Jesus diz que Deus ama o bom e o mal, o justo e o injusto, pois faz que o sol nasça para os bons e os maus e a chuva caia sobre o justo e o injusto. Então, em a natureza, para de olhar
como um plantinha só. Olha como forças da criação atuando ali. Aí a gente vai ter uma compreensão melhor. Graças a Deus.